capítulo 12, versículo 12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes ele seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o... Esse é o tema, está sendo o tema da celebração dos 78 anos da igreja. Santificação, uma questão de sobrevivência. Vamos falar juntos? Santificação, uma questão de sobrevivência. Aleluia. Essa palavra não vai levar 10 minutos, mas é uma palavra reflexiva, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. O autor da carta aos Hebreus, escrevendo o capítulo 12, toda a carta aos Hebreus, ele traz como foco dois grandes temas. Primeiro, a carta aos Hebreus fala daqueles que servem a Deus e têm Jesus como sumo sacerdote. No capítulo 10 aos Hebreus, diz que Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote da igreja. Sumo, porque acima dele não há ninguém mais. A carta aos Hebreus também fala de manifestação da fé. Hebreus capítulo 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi pela fé que os antigos alcançaram vitória. Pela fé Adão, pela fé Sete, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José, pela fé Moisés, pela fé Josué, pela fé os juízes Tola, Sansão, Débora, Jair, Eude, pela fé os profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Daniel e Jeremias, pela fé os profetas menores, Amós, Ageu, todos os profetas menores, todos que lutaram e venceram, usando a mesma arma que é a fé. O mesmo capítulo 11 diz que eles venceram fio da espada, venceram fúria de leões, alguns pela fé foram cerrados ao meio, perseguidos e mortos, mas venceram por causa da fé em Jesus Cristo. Nós temos hoje no mundo inteiro aproximadamente 14 a 15 nações, eu estou falando hoje no século 21, 14 a 15 nações, que ser cristão e professar a fé em Cristo é a mesma coisa que morrer, porque o governo, ele manda matar, queimar, fuzilar, prender e tirar a vida desses cristãos. E não é apenas os países de Estado islâmicos, não. A Índia, por exemplo, não aceita o cristianismo. A Índia prende os cristãos. Cuba, por muitos anos eu mantive missionário em Cuba. Cuba ainda não se pode ter placa de denominação. Os cultos em Cuba é feito às escondidas dentro da casa das pessoas. Ninguém pode cantar alto, porque se a polícia passar na rua, ouvir oração, ouvir louvor, eles param, entram na casa, prende quem está ali e a propriedade é confiscada para o governo. Eu estou falando isso em Cuba. A China, que é um dos países de maior avivamento cristão no mundo, ainda é um país comunista, e o evangelho não é liberado na China. O evangelho na China é um evangelho às escondidas, é um evangelho onde eles cultuam nos porões, e ali o Espírito Santo faz a obra da salvação. No capítulo 10 aos Hebreus diz que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 37 e versículo 38. Quando chega no capítulo 12, no versículo 1,
inicia-se dizendo: vós, pois, que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos a carreira que nos está proposta e deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Vós, pois, que estão rodeados de uma nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas que nos rodeiam nada mais são do que os heróis da fé, que ficou escrito no capítulo 11, os homens que lutaram, venceram e morreram pela fé e não negaram Cristo Jesus. Uma nuvem de testemunha também pode ser o seu pai, também pode ser a sua mãe, também pode ser a sua avó, pessoas que te orientaram ao Evangelho, ensinaram a você o caminho que você deveria andar. Você que nasceu num berço cristão e teve um pai, uma mãe, uma avó, uma tia que apresentou Jesus Cristo a você, e você está vendo, ouviu no longo desses anos esse pai, essa mãe, essa tia sendo fiel a Deus, nunca negando a fé, sendo fiel a Jesus Cristo e à igreja. Essas pessoas são nuvem de testemunhas para aqueles que estão caminhando hoje. Quando você entender que não consegue continuar a caminhada, olha para aqueles que vieram antes de você, que lutaram guerras muito maiores do que você está lutando e venceram usando a mesma fé que Deus coloca para você vencer. Entrando aqui no verso 12, que foi o texto que lemos, que fala sobre exortação à santidade. E o que é a santidade? Santidade é quando você se separa para um propósito. Santidade é quando você se abstém. Santidade é quando você abre mão. Santidade é quando você rejeita alguma coisa por um propósito, para alcançar um alvo. Quando um jovem entra numa universidade e ele coloca no seu coração se formar, abrir mão da bagunça, abrir mão das boates, abrir mão de estar saindo nos finais de semana para se formar com louvor numa universidade. Ali ele está se separando para aquilo, ele está se santificando para aquilo. Embora a santificação, a gente só ouça essa palavra dentro dos templos e na igreja, ela também é uma palavra de ordem natural, não só espiritual. O marido que é fiel à sua esposa, ele se santifica para a sua esposa, ele rejeita qualquer outro prato. Ela também, a sua esposa, rejeita qualquer outra proposta que venha criar um dano ou um dolo ao seu matrimônio. Você está se santificando para o seu marido, se santificando para a sua esposa. Quando você estuda, quando você se prepara para um concurso, e que você fica alguns anos se preparando para aquilo, você está se santificando para aquilo. Santidade é uma das atribuições de Deus. Santidade faz parte da personalidade de Deus. Você pode ver uma pessoa ter o seu caráter mudado, mas você nunca vai ver uma pessoa ter a sua personalidade mudada. O caráter, ele é transformado pelo poder da palavra de Deus. Você já viu, você conhece pessoas que fumavam e não fumam mais, que eram alcoólatras e não são mais, pessoas que viviam vida de erro, de engano, de mentira, de pecado, de prostituição, e hoje não vivem mais, porque o caráter foi transformado pelo poder da palavra de Deus. O Evangelho, ele tem o poder de entrar na vida da pessoa, mudar a vida daquela pessoa, e aquela pessoa que andava com as veredas tortas, ela passa a andar com as veredas retas, ela passa a andar com o caráter de Deus na vida dela. Agora, o mesmo Evangelho que muda o caráter da pessoa, ele é o mesmo Evangelho que não entra numa personalidade. O caráter, ele se forma na educação que a pessoa recebe. Caráter, ninguém nasce com ele. Você não nasceu com caráter bom. Você também não nasceu com caráter ruim.
O caráter vai se formando no decorrer da educação que se tem em casa, no decorrer da educação que se tem na sociedade que está se vivendo. Você está no convívio da família, no convívio do seu lar, você está vendo os seus pais, está vendo os seus avós, você está recebendo ali uma educação, seja ela ruim ou boa. Isto vai dando a formação do caráter daquela pessoa. E daqui a pouco a pessoa alcança a idade de 11, 12 a 13 anos, já está com o caráter e a visão formada ali. Agora, personalidade não. Personalidade já vem do ventre da mãe. Personalidade você recebe da parte de Deus, ainda quando você está sendo formado. É por isso que tem grávidas que passam a gestação inteira e não sente o bebê se mexer. Outras, todo momento o bebê se mexe. Existem irmãs grávidas, gestante, que o bebê está aqui dentro, já com 5 meses dando um chute, querendo sair para fora. E tem outra gestação que, para saber que o bebê está vivo, tem que toda hora fazer uma ultra, né? E o médico dizia, está vivo, está batendo o coração. Por quê? Porque ali tem um ser que já tem uma personalidade. Tem bebê que quando vai sair do ventre da mãe, já sai chorando. Tem outro que para chorar tem que levar uma tapa na bunda. Por quê? Porque já nasce querendo dormir, não é? É isso. Isso é a personalidade. Não muda. O sanguíneo, antes de aceitar Jesus, ele é sanguíneo. Depois que aceita Jesus, continua sendo sanguíneo. O baiano, moroso, antes de aceitar Jesus, é moroso. Aceitou Jesus, é moroso. Não adianta. É devagar e sempre. Até para descascar a banana demora. É a personalidade. Deus não toca na personalidade, porque personalidade faz parte da sua natureza como pessoa única. Deus não muda ela. Deus tem nas suas atribuições e personalidade ser santo. Isaías capítulo 9, capítulo 6, Isaías entra no templo, e no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia toda a casa, e havia 4 querubins, serafins, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, e com 2 eles voavam, e cantavam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque santidade faz parte da personalidade, das atribuições inerentes a Deus. Não se muda. Deus é santo, permanece santo, Ele é imutável, e nele não há dúvida e nem sombra de variação. Ele é santo. Aí o autor aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 12, 13 e 14, ele diz aqui: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos ou pés desconjuntados. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Sobre perseverar na visão ou no foco que você tem. Meu amigo, nem sempre você vai estar animado para fazer o que quer fazer. Nem sempre você vai acordar motivado para continuar na guerra que você já está guerreando há muito tempo. Nem sempre você vai acordar com disposição de encarar um gigante que você teve que derrubá-lo na semana passada. Existem dias que a gente acorda não querendo levantar. Existem dias que você abre os olhos sem querer sair do quarto. Existem dias que você não quer ver ninguém, não quer estar com ninguém, quer estar sozinho. Porque isso faz parte das guerras da vida. Jesus Cristo disse que a igreja, nos últimos tempos, teriam aflições e lutas. O que são aflições? Aflições são pressões externas. Pressões da vida
que você fica sofrendo elas. Pressão pela manhã, pressão pela tarde, pressão à noite, tendo que resolver, tendo que pagar, cobrança, pessoas te cobrando a todo momento. O que vai fazer, como é que vai fazer, como é que vai ficar, o que você vai fazer, que decisão você vai tomar, qual é a tua palavra. Levanta, faz alguma coisa, reage, e você fica numa situação difícil. O que é isso? São aflições. Quando você quer resolver, não consegue resolver, está acima da sua condição humana, só Deus pode resolver. Isso te deixa aflito. São aflições. Neste mundo tereis aflições e luta. O que é luta? Luta é o dia a dia. Quando você acorda, já acorda para lutar, porque você tem que voltar a dormir. Você tem que acordar de manhã, levantar da cama e estar pronto para a guerra, porque você tem que voltar para casa de noite. E para voltar para casa de noite, você tem que vencer um dia de luta. Você tem que vencer um dia de guerra. Só que não é todo dia que você está motivado para aquilo. Aí o autor aos Hebreus diz: tornai a levantar as mãos cansadas. Tem hora que você está cansado. Jesus Cristo orando lá no Getsêmani, cansado. A minha alma está triste até a morte, angústia. Ele orou dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim essa dor que está vindo, mas todavia seja feita a sua vontade. Jesus, mesmo no momento que estava esgotado emocionalmente, fragilizado na saúde, porque estava suando gotas de sangue, ele ainda assim colocou a vontade soberana de Deus em primeiro lugar. Sabe o que é que o Espírito Santo quer que você entenda? Motivado ou não motivado, não desista. Vai ter dias que você vai levantar da cama só para andar, só para se arrastar, e vai ter dias que você vai levantar com disposição de correr. Mas não importa, andando, correndo ou arrastando, continua com a mão levantada. Em outras palavras, não desista. Joelhos desconjuntados fala de cansaço na caminhada, dores nas pernas. Mesmo que as tuas pernas estejam cansadas de estar caminhando na esperança de alcançar o que se muito tempo quer se alcançar, continue caminhando. Aleluia. Não desista. No reino de Deus, o vencedor não é quem chega primeiro. No reino de Deus, o vencedor é quem chega. Aleluia, aleluia, aleluia. Tornai a levantar as mãos desconjuntadas. Aí ele diz no verso 15, olha que lindo aqui. No verso 13: fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não desvie do seu caminho. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Fazei direitas veredas para os vossos pés. É simples. Cuidado com aquilo que você vai decidir pela sua própria vida. O milagre é de Deus, a bênção é de Deus, a porta é Deus que abre, mas as decisões são pessoais. Queridos, guarde isso. Deus não decide nada por ninguém. Deus te ensina, Deus te instrui, Deus te mostra o caminho. A decisão é única, a decisão é pessoal, a decisão é sua. Se você decidir errado, vai colher errado. Se decidir certo, vai colher certo. Eis que diante de ti eu pus dois caminhos, diz em Deuteronômio: o caminho da bênção e o caminho da maldição. Eu não tenho que me preocupar com o meu futuro, eu tenho que me preocupar com o meu presente. Decidir certo, plantar certo, caminhar certo, viver certo, porque o meu futuro será o resultado daquilo que eu planto no meu presente. Se eu plantar bem, eu vou colher bem. Eu não tenho que viver na ansiedade do amanhã. Eu tenho que viver na fé do presente. Cuidado com a decisão.
De que se queixa os homens? Dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, decisões tomadas de formas impensáveis, impensadas, no fulgor de uma emoção, no ímpeto de uma raiva, uma decisão tomada no momento em que não se pode tomar decisão, tem que ficar calado e entrar para dentro de um quarto e ficar lá. Está com raiva? Fica sozinho, vai para dentro do quarto. Quer quebrar tudo? Dá soco na parede. Literalmente, isso é direito seu. Jesus, quando subiu ao templo e expulsou os mercadores, Jesus estava com raiva. Aquilo ali foi uma atitude de raiva, e foi aquilo ali que botou ele numa cruz. Jesus foi pendurado na cruz por causa daquela atitude de ter expulsado os mercadores da escadaria do templo, e ele ter dito: eu derrubo esse templo e eu reedifico em 3 dias. Essas palavras e a atitude de expulsar os mercadores foi o que colocou ele pendurado na cruz do Calvário. Porque blasfemar contra o templo, na lei de Moisés, era réu de morte. Jesus falava do seu corpo, mas os judeus entenderam como o templo da adoração. Então, meu amigo, fazer veredas direitas. O que são veredas? Caminho curto. Você já fez trilha numa floresta? Pessoas que gostam de turismo ecológico, né? Você vai fazer um turismo ecológico no meio da mata, tem aquelas trilhas, que são trilhas curtinhas, não cabe 2 pessoas andando do lado, são trilhas curtas, você tem que ir nela. Há muitas pessoas que saem das trilhas, entram por dentro da mata e se perde. Depois os bombeiros têm que ir lá buscar. Aquelas trilhas ali se chamam veredas. Não sai dela, fica nela, vai nela, porque é ela que vai te fazer chegar aonde Deus preparou você para chegar. Fica nela ali. Fazer veredas. Cuidado com as atitudes, cuidado com os rompantes. Pessoas que têm rompante a todo momento são pessoas que, na maioria das vezes, terminam seus anos de vida sozinho. Ninguém gosta de estar do lado de quem é ignorante. Ninguém gosta de conviver com pessoas que ficam dando fora a todo momento. Ninguém gosta de estar do lado de pessoas que a toda hora fica achando tudo ruim, comida ruim, casa ruim, mesa ruim, tudo ruim. E se está bom, fala que está ruim também. Que nunca tem nada bom. Pessoas amargas, ninguém tem prazer em estar perto. As pessoas têm prazer em estar perto de quem tem frutos de Deus. Jesus Cristo, aonde ele entrava, nas casas que ele entrava, Jesus não se preocupava em querer saber quem é o dono da casa, quem responde pela casa, é publicano, é judeu, é samaritano, é prostituta. Para ele não importa quem era o dono da casa, ele entrava na casa com a mão estendida e dizendo: Shalom Lahema, paz e prosperidade nessa casa. Não quero saber quem é o dono, eu quero saber que eu tenho paz para ministrar nessa casa. Paz e prosperidade. Por isso que Jesus Cristo andava e a multidão seguia. Jesus Cristo, onde estava, as pessoas estavam em volta para ouvir as suas doutrinas. Por quê? Porque Jesus era uma pessoa doce, e quando falava, a mensagem entrava no coração das pessoas. Fazei veredas. Queridos, uma palavra falada no momento errado tem o poder para destruir a amizade de um filho com o pai.
uma palavra falada no momento errado, ela tem a força de uma pedra que cria uma cicatriz que nunca mais vai ser restaurada. No ímpeto da nossa emoção não se decide. No ímpeto da nossa emoção, a gente se resguarda. Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Porque quando Herodes estava feliz, alegre, cheio de vinho, o rei Herodes, e que Herodias mandou a sua filha dançar para o rei, Herodes olhou a menina dançando, se empolgou com ela, chamou e disse assim: me pede o que você quiser que eu darei para você. Se você me pedir o meu reino, eu te darei o meu reino. Essa menina procurou a mãe dela e disse assim: mãe, vem cá, o rei acabou de falar para mim agora que tudo que eu pedir a ele, ele dá para mim. A mãe, com raiva de João Batista, disse assim: vai lá e pede para o rei a cabeça de João Batista na bandeja. A menina foi lá e disse: eu escolhi o que eu quero a cabeça de João Batista na bandeja. O rei se arrependeu, o rei se entristeceu, mas ele teve que mandar cortar a cabeça de João, porque no momento de alegria, de vinho, ele disse uma palavra para uma menina que nunca poderia falar. Ele fez uma aliança com ela ali que não poderia ter feito. E ela, oportunista, se aproveitou daquele momento de fraqueza. Todas as vezes que se tomar uma decisão muito triste ou muito alegre, na maioria das vezes vai ter resultado ruim. Cuidado quando você estiver com ira, mas também cuidado quando você estiver muito alegre, porque muito alegre se assina qualquer coisa. Decisão se toma debaixo de oração e de forma racional, para que a bênção de Deus venha inspirar e orientar você. Aleluia, 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 aleluia. Tornar e fazer veredas direitas. Aí ele termina aqui dizendo que não desvie inteiramente, antes seja sarado. Sabe o que o autor está dizendo aqui? Tomando decisão na presença de Deus, ainda que seja errado, Deus vira a maldição em bênção. É isso que o autor está dizendo. Tornar e fazer veredas direitas. Tua preocupação é decidir certo, mas mesmo decidindo aquilo que se pensa ser certo e dá errado ali, não tem problema. Quando você pensa que está fraco, Deus é forte e manifesta na sua vida. Aleluia! Por isso que tem muitas coisas na nossa vida que tem tudo para dar errado, mas Deus, por amor a você, Ele vai lá e faz dar certo, porque Deus é aquele que transforma a maldição em bênção. Aí ele chega no verso 14 dizendo: segui a paz com todos e a vossa santificação. Segui a paz com todos. Queridos, existem brigas e discussão na vida, que para entrar nelas, primeiro a gente tem que avaliar se vale a pena. Às vezes a gente está desgastando o nosso emocional, trazendo doença para o corpo, por causa de uma situação que na verdade a gente não vai ganhar nada com aquilo, só vai ganhar doença, só vai ganhar neurisma cerebral, só vai ganhar infarto, só vai ganhar pressão alta. Mas o ser humano, às vezes, por uma questão de querer provar que ele está certo,
ele põe em xeque a saúde dele. Ei, antes de se brigar por alguma coisa, primeiro avalia se aquilo que você vai colocar em risco vale a pena o que você está querendo ter. Você tem que avaliar. Vale a pena um desgaste para essa briga aí? Vale a pena perder a minha saúde, perder noite de sono por causa de uma confusão dessa? Não, não vale não. Tem coisa que não é a gente que briga, quem briga é Deus. Vale a pena ficar anos e anos brigando por alguma situação? E aquilo vai amargurando você, botando raiz de amargura? Sabe o que acontece? Muitas vezes vem um derrame, vem uma boca torta, um braço torto, passa pela vida e não sabe o que é ser feliz, e às vezes vai parar para ver o porquê daquilo. Você diz, gente, uma guerra por uma coisa tão pequena, não vale a pena. Você tem um bem precioso, que é a saúde. Você tem um bem precioso, que é a família. Seus filhos não querem te ver em guerra, sua esposa não quer te ver em guerra, seu marido não quer te ver em guerra. Eles querem te ver na bênção, eles querem te ver felizes. Ei, por favor, escute a palavra desse profeta que ministra a Santa Igreja. Eu não falo isso para todos, falo para poucos. Para poucos que entendem que ela serve para você. Avalie as guerras que você está guerreando e vê se vale a pena. Comece a medir o que você vai ganhar e comece a medir o que você vai perder também, para ver se vale a pena continuar guerreando por aquilo que se quer. Eu não estou falando guerrear as guerras de Deus. Aquilo que traz raiz de amargura, aquilo que traz doença para a alma, não vale a pena. Ei, você tem unção para ser feliz. Ah, vocês não entenderam o que eu falei. Deus ungiu vocês para ser feliz. Ei, galeria, Deus ungiu vocês para ser feliz. Irmão, seja sincero comigo aqui. Quem é que gosta de andar do lado de pessoas rancorosas? Hã? Vai sentar para comer? Quem é que gosta disso, irmão? Ofende a esposa, pô. Ofende ela. Cria clima ruim em casa. Casa é lugar de paz. Casa é porto seguro. Casa é o lugar que o valente descansa e a esposa renova as forças. Guerra é da porta para fora, da porta para dentro é sossego. Da porta para dentro, meu amigo, é sentar no sofá
e ficar na bênção conversando com a família, orando, buscando, vendo um programa de televisão que seja saudável. Casa é isso. Fazendo a oração, um culto ali dentro. Isso é casa. Né? Segui a paz com todos. Ei, sabe por que Jesus entrava nas casas dizendo Shalom Lahema? Porque Jesus é fonte de paz. E o Espírito Santo está dizendo: você é fonte de paz. Libera a paz. Libera a paz. Perdoai os que te fazem mal. Perdoai os que te ofendem. Perdoai aqueles que querem mal a você. Pastor, mas eu chego em um lugar que ninguém me cumprimenta bem. Meu amigo, cada um só dá o que tem para dar. Quem tem paz para dar, dá paz. É isso, meu amigo. Se você chega em um lugar que a pessoa está sempre amarga, né, Daniel? Está sempre amarga. Daniel, faz cara feia aí. Ele não dá conta, irmão. A pessoa só faz cara feia é porque aquela pessoa ali só tem amargura no coração. Quem tem amargura, libera amargura. Quem tem paz, libera paz. Não importa o que estão liberando para mim, o que importa é o que eu estou liberando para as pessoas. Aleluia! 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 Levante as mãos, por favor. Feche os olhos e glorifique a Deus bem alto. Glorifique a Deus, glorifique ao Pai. Glorifique, adore a Jesus, adore, adore, adore. Adore a Deus, adore a Deus. Glorifique a Jesus. Aleluia. Segui a paz com todos, dependente de fé, dependente de religião. Não me importa se é católico, macumbeiro, bandista. Não me importa a fé que professa. Eu tenho que ter paz. Evangelho não se impõe, evangelho é revelação. Evangelho você não obriga, evangelho você vive. É quando você vive o evangelho, causa transformação na vida das pessoas. Aleluia! 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 Esses dias eu repreendi duramente na rede social um pastor falando mal da igreja católica, falando mal de Virgem Maria. Eu entrei com um artigo ali, esse artigo viralizou no Brasil inteiro, falando do combate dele aos padres e à imagem de Maria. E eu entrei com aquele artigo ali, que criou um fuzuê tremendo. Só que semanas depois, esse pastor que fez essa maldade desse artigo, ofendendo a igreja católica, ele pediu perdão aos padres. Foi lá, perdoa, desculpa. Fez lá um culto lá, foi lá, chamou lá o líder da igreja católica em São Paulo, né? Quando ele leu o meu artigo, ele me ofendeu pra caramba. Mandou os obreiros dele me ligar, me ofendeu. E eu disse: o que eu escrevi está escrito, e eu assino embaixo e não volto atrás. Só que ele refletiu naquilo, ele pediu perdão. Ele pediu perdão. Ei, cada um vive como quer. O que você tem que fazer é resplandecer a bênção de Deus na sua vida. E será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dará o seu fruto, e tudo quanto fizer. Eu me lembro quando eu era criança, a minha vizinha tinha umas goiabeiras lá, na casa dela, que eu subia no muro e pegava goiaba na casa dela. Eu só pegava goiaba na época que tinha goiaba. Quando não tinha goiaba, eu não pegava goiaba, porque ninguém sobe em árvore para pegar o que não tem. Você só pega o que tem. Você está entendendo? Eu só subia ao muro
Ia para o quintal dela, tinha medo, tinha um Rottweiler lá embaixo. Eu ficava com medo de cair, mas eu arriscava por causa da goiaba. Eram umas goiabas gostosas que ela tinha. Meu pai um dia chegou do trabalho antes da hora, me viu lá na árvore da vizinha, falou: se cair, quebrar um braço, eu vou quebrar o outro, só porque você está roubando a goiaba. Meu pai era manso assim, tranquilo. Mas eu só subia quando tinha goiaba. Quando não tinha goiaba eu não subia. Você está entendendo? Por que todo mundo quer você? Porque olham para você e vê Jesus em você. Olha os frutos de Deus na tua vida. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Aleluia! Aleluia! Levante as duas mãos, por favor. Feche os seus olhos, glorifique a Jesus bem alto. Adore a Deus, adore. Glorifique a Deus mais alto. Segui a paz com todos e a santificação. Santifica. Se separa para aquilo que você quer. Se separe para o concurso. Se separe para Deus. Se separe para o arrebatamento da igreja. Se separe para o marido. Se separe para a esposa. Se separe para aquilo que você quer fazer. Se dedique naquilo que você quer alcançar. Deus abrirá a porta aonde não existe porta, e Ele vai surpreender você. Aleluia! Aleluia! Eu quero chamar aqui à frente você que está conosco e ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica. Eu quero orar pela sua vida. Se houver alguém, venha por favor. Eu vou pedir à noiva que permaneça dando glória a Deus. Deus não envergonha aquele que se santifica por um propósito divino. Deus não deixa frustrado quem inicia uma caminhada de vitória, crendo que Ele abrirá as portas. Pague o preço que tiver que pagar, mas você vai ver o sabor da vitória que você vai ter. Aleluia!